Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei que horas que vocês nos assistem. Com grande satisfação e honra que vamos dar continuidade ao nosso ensino, nossa matéria de Direito do Consumidor, pela Faculdade Santa Maria da Glória, SMG da cidade de Maringá. Meu nome é professor Henrique, sou professor da matéria de Direito do Consumidor. Na aula passada, nós tratamos sobre as cobranças de dívidas e também sobre as questões relativas aos bancos de dados. Hoje a nossa aula é um pouquinho diferente, nós vamos entrar em um novo assunto, na qual nós vamos discutir a proteção contratual dentro do Código de Defesa do Consumidor. E a nossa primeira aula sobre contratos no CDC é uma aula justamente que vai trazer alguns conceitos relativos ao contrato de adesão. Nós teremos conceitos referentes aos princípios que enaltecem justamente a construção da teoria contratual estabelecida aqui à luz da interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Diante disso, podemos começar a nossa aula? Olha que interessante. Os contratos de consumo possuem várias modalidades. Porém, a grande maioria dos contratos são aqueles contratos nas quais nós conhecemos como contrato de adesão. É muito comum você ir até uma instituição bancária, você iria ter a faculdade, você iria até um estabelecimento comercial ou uma prestadora de serviço e você assinar contratos das quais vocês não têm a oportunidade de questionar as cláusulas da lei vigentes. Quando você vai financiar um determinado veículo, a instituição bancária já tem um contrato padrão na qual entrega o contrato em suas mãos. E não cabe ao consumidor o direito de negociar as condições e cláusulas estabelecidas no respectivo contrato. Em razão disso, a doutrina pactua que esses contratos cujo justamente o consumidor não tem a possibilidade de negociação das cláusulas contratuais são chamados de contratos de adesão. E os contratos de adesão justamente nascem com o intuito de proporcionar que os fornecedores de produtos e também fornecedores de serviço possam fazer justamente vários negócios, podem estabelecer negócios aí a todo momento. Imagina que se você fosse até um banco e o banco aí justamente não tivesse um contrato padrão a ser utilizado nas negociações bancárias. Imagina só a cena do gerente bancário ter que digitar todos os contratos de financiamento, ter que elaborar no contratos normas, confeccionar esses contratos. Certamente uma negociação que demoraria 10, 15 minutos, isso passaria aí para 3, 4, 5 horas. Em razão disso, o contrato de adesão tem esse objetivo de ser um contrato rápido, um contrato justamente voltado ao nosso respectivo mercado de consumo. Dada essa introdução do que vem a ser o vem a ser o contrato de adesão, nós vamos agora passar para os principais princípios específicos dos contratos de consumo. E aqui eu vou enaltecer e destacar que são 5 os princípios principais justamente aí, aplicados dentro de uma interpretação de contratos de consumo. O primeiro princípio que eu trago para você é justamente o princípio do rompimento a uma tradição privatista estabelecida aí dentro do Código Civil. Olha que interessante. O Código Civil, o direito civil clássico, ele enaltece um princípio muito importante no que diz respeito ao princípio do pacto sunt servanda. Ou seja, através do princípio do pacto sunt servanda, o que estabelece as partes em contrato, isso transforma justamente a valer como lei. Ou seja, dentro de uma relação civil, nós temos que o contrato sim faz lei entre as partes. E ainda, dentro de uma interpretação do Código Civil, nós temos que as cláusulas contratuais são elaboradas por ambas as partes. Ou seja, nós temos contratos paritários, contratos nas quais as partes efetivamente participam.
Vamos supor num contrato, por exemplo, entre a Volkswagen do Brasil e a Microsoft. Vamos supor que a Microsoft faça um sistema de software justamente para ofertar até a empresa Volkswagen. Com certeza a Volkswagen tem o seu corpo jurídico, os seus advogados, assim como a Microsoft também tem os seus advogados. É certamente que esse contrato não vai ser um contrato empurrado pela Volkswagen ou empurrado pela Microsoft, mas sim um contrato que será amplamente discutido e realizado perante ambas as duas partes. O que acontece, pessoal, dentro da nossa matéria de direito do consumidor, é que em se tratando de contratos de consumo, nós não temos a possibilidade, ou seja, nós temos a impossibilidade de falar em obrigatoriedade plena, ou seja, não há 100% de obrigatoriedade daquilo que foi respectivamente pactuado. Pois, se existe uma cláusula abusiva, e nós vamos estudar nas cláusulas abusivas na próxima aula, esse contrato, essa cláusula é justamente aí considerada como cláusula nula de pleno direito, não podendo as partes invocar para si o princípio do pacto sunt servanda. Olha que interessante. O Código Civil, então, ele traz uma possibilidade de uma interpretação diferente dos contratos realizados. Porque o Código Civil tem uma natureza de norma de ordem pública e também de interesse social. Ou seja, essa ordem pública de protecionismo do consumidor e também de interesse social na qual consumidores somos todos nós, elas não podem ser derrotadas, não podem ser justamente aí violadas em razão de um contrato. Então, nós temos que o Código de Defesa do Consumidor, ele invoca para si uma interpretação diferente dos contratos que realmente foram aí confeccionados. Outro princípio interessante para nós tratarmos na nossa aula, o segundo princípio, diz respeito ao princípio da preservação explícita dos contratos de consumo. Olha que interessante, pessoal. O artigo 51, parágrafo 2º do CDC, ele fala o seguinte: em havendo uma cláusula abusiva dentro de um contrato de consumo, somente essa cláusula abusiva será nula de pleno de direito, permanecendo intacto as características das demais cláusulas contratuais. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine que você vai até uma academia, vamos pensar no período pós-pandemia, não sei se tem alguém que está indo na academia justamente nesse cenário, acho que talvez seja um pouco arriscado, mas não sei. Imagina que você vai até uma academia e faz um contrato de prestação de serviço. E nesse contrato está dizendo em uma determinada cláusula que é o seguinte, que fica aí corrigido os valores das mensalidades do determinada academia por um percentual de 10% ao mês. Quer dizer, se você pactua o valor de R$100 de mensalidade para a academia, no próximo mês vai ser 110, no outro mês vai ser 120, ou seja, vai aumentar aí 100% do valor originalmente estabelecido para a mensalidade. Se nós levarmos aí em comparação a parâmetros no que diz respeito a correções monetárias, que nós vamos trazer aí, que é uma cláusula abusiva quando eu trago uma correção fora de um índice legal previamente estabelecido entre as partes, nós temos que esta cláusula ela é chamada cláusula abusiva, ou seja, é uma cláusula nula de pleno direito. E uma cláusula nula de pleno direito é aquela que não possui validade no mundo jurídico. Ou seja, aquela cláusula de reajuste da respectiva academia não poderá ser aplicada no caso em concreto. Ela não terá efeitos para ambas as partes, porque justamente essa cláusula é considerada pela lei
como uma cláusula abusiva. Professor, então eu tenho um contrato de academia cuja correção da minha mensalidade é uma cláusula abusiva. Quer dizer que todo o meu contrato vai ser invalidado por essa cláusula abusiva? Não. Pelo princípio da preservação explícita dos contratos de consumo, somente será considerada nula a cláusula que for considerada abusiva. Ou seja, as demais cláusulas do contrato, principalmente no que diz respeito aqui à possibilidade de uso dos maquinários, dos equipamentos, né, de horário de abertura da academia, de encerramento, de responsabilidade da academia, será mantida porque somente a cláusula de reajuste contratual foi considerada respectivamente aí abusiva. Perfeito, pessoal? O nosso terceiro princípio diz respeito ao princípio da transparência contratual. Olha que interessante, pessoal. Esse princípio está estabelecido dentro do CDC, especificamente no seu artigo 46. O artigo 46, ele traz a seguinte menção. Ele traz que os consumidores terão justamente o direito de tomar conhecimento prévio do conteúdo contratual. E se os contratos foram redigidos de uma forma dificultosa para o entendimento do consumidor, ou que o seu contrato não atingir o objetivo na qual o consumidor espera, esse contrato justamente aí não é um contrato transparente, não há uma transparência contratual. Ou seja, os contratos que não foram transparentes para o consumidor, os contratos que têm objetivo justamente de dificultar a compreensão do seu sentido para o consumidor, não obrigarão o consumidor ao cumprimento das suas obrigações contratuais. Quer dizer aqui que o legislador do Código de Defesa do Consumidor traz um alerta para os fornecedores de produtos e também fornecedores de serviços. Quer dizer que neste ponto específico, o CDC fala para o empresariado, fala para as empresas. Empresas, por favor, façam contratos que facilitam a interpretação pelo consumidor. Não façam contratos que são redigidos de uma forma que dificulta o entendimento preciso do consumidor. Não façam um contrato que não seja transparente. Não façam um contrato que não seja capaz de qualquer pessoa leiga a ter justamente a capacidade da compreensão do seu conteúdo. Eu até brinco com meus alunos, né, nas respectivas aulas. Eu falo que o consumidor é igual a uma criança. O consumidor, de certo modo, ele é leigo, ele traz justamente aí, ele não possui conhecimento técnico-jurídico, conforme vocês já possuem em razão aí do curso de Direito. É por isso que os contratos têm que ser feitos de uma forma bem clara, uma forma não ambígua, uma forma da qual pode ter justamente uma interpretação facilitada pelo respectivo consumidor. Olha que interessante. O excesso de expressões técnicas sem justamente a sua correspondente explicação demonstra uma vulnerabilidade do consumidor na interpretação deste contrato. Uma vez eu fui atender um cliente que vendia apartamentos, uma construtora. Nessa construtora, o engenheiro da construtora fez uma fórmula matemática para calcular justamente a rescisão dos contratos de compra e venda. Quer dizer que, se eu, consumidor, adquirisse um apartamento e por algum motivo eu não possuir condições de continuar, de arcar com os valores das parcelas, se eu pedir uma rescisão contratual, eu tinha que aplicar aquela fórmula matemática que foi descrita. E no contrato da cláusula de rescisão,
tinha a respectiva fórmula matemática, que utilizava do valor pago de entrada, do valor pago das parcelas, aí tinha um cálculo justamente de abatimento de tributos, de comissões, abatimentos do uso da fruição do imóvel, enfim, era um cálculo altamente complexo, que nem mesmo o advogado poderia aí justamente interpretar. Diante disso, essa fórmula matemática traz justamente uma ausência de transparência, uma ausência de entendimento do consumidor. E diante disso, isso pode ser justamente aí reconsiderado dentro do Código de Defesa do Consumidor. E aqui nós temos uma jurisprudência, uma ementa, no que diz respeito ao plano de saúde, justamente sobre descredenciamento de uma clínica médica. Né? E aqui diz que houve, né, por conta desse descredenciamento da clínica médica, um prejuízo ao consumidor justamente porque ele utilizava dessa clínica para fazer tratamento de quimioterapia. Ou seja, no contrato não tinha informações corretas sobre como descredenciar clínicas, como credenciar as clínicas respectivas aí, ao respectivo plano de saúde. Então, razão disso, esse contrato teve que ser reanalisado por não ter aí uma transparência para o consumidor. Então, dentro dessa lição, pessoal, é importante, se vocês no futuro for aí advogarem para empresas, advogarem aí dentro de uma respectiva empresa, que vocês façam contratos de uma forma totalmente transparente ao consumidor. Contratos que não tragam aí linguajar robuscado, mas sim contratos que facilitam, né, que são operacionados de uma forma simples, na qual qualquer pessoa possa entender. É muito importante agora, né, eu acompanho, eu sou aí um professor, eu sou advogado que a minha especialidade é gestão em contratos. Eu acompanho que muitos contratos hoje trazem um quadro resumo do contrato, que facilita o entendimento de consumidores. Então, dentro do contrato, no começo do contrato, nós temos um quadrante no começo que diz respeito ao resumo das principais cláusulas contratuais, nas quais menciona aí o respectivo contrato. Perfeito? Pessoal, o nosso quarto princípio é um princípio muito importante, que diz respeito ao princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Diante desse princípio, nós temos perante o artigo 47 do CDC que as cláusulas contratuais deverão obrigatoriamente ser interpretadas de uma maneira mais favorável ao consumidor. Quer dizer que toda a cláusula contratual redigida, tudo que está escrito em um determinado contrato, a interpretação dessa cláusula é totalmente 100% favorável ao entendimento de proteção ao consumidor. Ou seja, esta norma do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor influenciou em 2010 a realização do artigo 423 do Código Civil, que fala o seguinte: quando houver um contrato de adesão, os contratos de adesão nas quais nós estamos estabelecendo, cláusulas ambíguas ou contraditórias, ou cláusulas que justamente são conflitantes entre si, a interpretação é justamente mais favorável ao consumidor. Professor, mas você disse agora há pouco que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor serviu como base para o artigo 423 do Código Civil. Mas, professor, qual que é a diferença, então, de eu aplicar o artigo 47 do Código Civil e aplicar o artigo 423 o artigo 47 do CDC e o artigo 423 do Código de Defesa, Código Civil? A diferenciação está nesse quadrante que eu separei para vocês. Quando eu falo em Código Civil,
para eu trazer uma interpretação mais favorável ao consumidor, ou nesse caso podemos dizer mais favorável ao aderente desse contrato, ao contratante deste contrato, obrigatoriamente eu tenho que provar a existência de cláusulas ambíguas ou cláusulas contraditórias. Assim como, pessoal, diferentemente do Código Civil, quando eu estou falando de artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, eu não preciso comprovar que a cláusula é ambígua ou contraditória. Basta apenas mencionar que todas as cláusulas relativas a um contrato de adesão para o consumidor possuem interpretação favorável ao próprio consumidor. Pessoal, olha que interessante. Nós temos aqui um julgado do STJ, um recurso especial, que novamente fala do plano de saúde. Tá? Nós temos aí uma chamada judicialização da saúde. É muito comum processos contra as operadoras de plano de saúde e até mesmo contra aí o Sistema Único de Saúde. Até confesso que nesse período de pandemia até eu não pesquisei como que está sendo aí os processos judiciais, mas eu tenho certeza que há muitos processos judiciais que estão aí discutindo validades de tratamentos de Covid-19 em operadoras de plano de saúde ou também dentro do Sistema Único de Saúde. E nesse aqui, pessoal, nesse caso em específico, nós temos aqui, pela interpretação do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, uma interpretação de uma possibilidade de incluir qualquer pessoa como dependente, junto ao sistema do contrato do plano de saúde. Ou seja, aqui houve uma exclusão da cobertura de lesão, uma formação, enfim, traz aqui que dentro dessa interpretação mais favorável do Código de Defesa do Consumidor, o plano de saúde, o contrato de plano de saúde pode autorizar aí a cobertura do filho da segurada, nascido na vigência do seguro, porque o contrato, de certo modo, não é claro, não traz um entendimento aí fácil ao consumidor, então esta possibilidade de aderir dependentes no plano de saúde pode ser estendida a uma interpretação mais favorável ao justamente consumidor. Pessoal, nós temos aí como o último princípio, o princípio da vinculação pré-contratual. Esse princípio está estabelecido dentro do artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor. E o princípio traz a seguinte menção, que as declarações de vontades constantes dentro dos escritos particulares, dentro dos recibos e também dentro dos pré-contratos, visam e vinculam o fornecedor. Não sei se vocês lembram das aulas passadas, em uma determinada aula, não me recordo qual aula dentro do nosso segmento do ensino remoto, eu mencionei sobre o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. E o artigo 30 traz uma expressão muito importante, que a oferta vincula justamente o contrato. E aqui o artigo 48 justamente vem dar aí uma previsibilidade ao princípio da vinculação pré-contratual. Quer dizer que todos os escritos particulares, por exemplo, anotações que o vendedor faz em um papel sobre um determinado produto que você está negociando, condições, folhetos, folders, e-mails, banners, enfim, qualquer conteúdo, qualquer escrito particular de um determinado produto ou serviço, qualquer recibo, qualquer canhoto, qualquer pré-contrato, vincula o fornecedor. Quer dizer, se eu tiver um documento, vamos supor um banner, vamos supor aí justamente um layout, de uma determinada construtora oferecendo um apartamento novo por R$100.000,
obrigatoriamente, pelo artigo 48 do Código de Defesa do Consumidor, a construtora é obrigada a entregar a respectiva unidade habitacional pelo preço determinado e ofertado. Ou seja, pessoal, nós temos aqui uma ratificação daquela noção da oferta que está estabelecida no artigo 30, que é a oferta. Vincula, sim, o contrato principal. Olha que interessante, pessoal. Nós temos aqui uma interpretação no que diz respeito aos contratos de imóvel. Basicamente, os contratos de imóveis comprados dentro da planta. E dentro desse entendimento do STJ, nós temos como abusiva a cláusula que determina como restituição dos valores somente no término da obra. Ou seja, nós temos uma interpretação aqui favorável ao consumidor. Nesse mesmo sentido, a súmula 543 do STJ menciona que na hipótese de resolução do contrato, ou seja, de rescisão do contrato, de compra e venda de um imóvel, que foi submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor, deverá ocorrer a imediata restituição das parcelas do promitente e comprador. E essa restituição tem que ser integral, em havendo culpa da construtora ou do vendedor, ou parcial, se o comprador que deu causa ao desfazimento. Explicando de forma melhor, quando você adquire um apartamento na planta, um apartamento, um imóvel, um terreno, um apartamento, uma casa, quando há uma rescisão contratual, por culpa justamente da parte vendedora, cabe ao consumidor o direito de reaver todos os valores pagos do respectivo contrato. Porque a culpa aqui foi justamente da construtora, do promitente vendedor da unidade habitacional. Quando a culpa é do comprador, ou seja, do consumidor, essa rescisão pode ser aí parcial. Perfeito? Ou seja, se o comprador aí dentro desse cenário tiver dificuldades econômicas de pagar o respectivo valor, por ter um aumento de preço, enfim, qualquer outro motivo que não queira mais ficar com a unidade habitacional, essa restituição tem que ser aí de forma parcial. Pessoal, dado os 5 princípios dentro aí, dos contratos em Código de Defesa do Consumidor, nós vamos agora explicar um pouquinho melhor o que vem a ser os contratos de adesão. Professor, qual que é a definição legal de contrato de adesão estabelecida aí no Código de Defesa do Consumidor? O Código de Defesa do Consumidor traz no seu artigo 54 a validação e a permissão de um contrato de adesão. E o contrato de adesão tem justamente a seguinte característica. Segundo o CDC, artigo 54, o contrato de adesão é aquelas cujas as cláusulas contratuais tenham sido aprovadas por autoridade competente, ou também foram aí justamente estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos e também pelo fornecedor de serviços, sem que haja o consumidor aí, o direito ou a possibilidade de discutir ou modificar de forma substancial o conteúdo das respectivas cláusulas contratuais. Então, pela definição do CDC, nós temos que contrato de adesão possui esses 4 mecanismos, esses 4 justamente características para sua validação. Primeiramente, o contrato de adesão deve ter cláusulas aprovadas previamente por autoridade competente. Pessoal, esta validação é um aspecto bem subjetivo que o Código de Defesa do Consumidor mencionou.
Porque ainda existe no Brasil uma comissão, um comitê de análise de contratos realizados dentro do mercado de consumo. Nós não temos aqui uma entidade, um órgão, que vai justamente analisar contrato por contrato, de empresa por empresa, para dar o ok ou não ok dos contratos realizados. Nós podemos entender que essas cláusulas aprovadas por autoridade competente dizem respeito que os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor e em demais leis devem ser respeitados no contrato. Ou seja, aqui pode subentender que a autoridade competente não é um órgão, não é um ser, não é uma instituição, mas sim a autoridade competente diz respeito a entendimentos judiciais, de jurisprudências e também sobre leis que versam do determinado assunto. Imagine que você vai fazer um contrato de prestação de serviço para reparos aí de um sistema de aquecimento a gás ou aquecimento solar de sua casa. É claro que aquecimento a gás, aquecimento solar possuem autarquias, possuem empresas que regulamentam essa atividade no Brasil. Por exemplo, quando nós trabalhamos com gás, nós temos aí uma preocupação ambiental, nós temos uma preocupação de segurança, nós temos aí uma recomendação de uma norma técnica a ser respeitada para a realização do determinado serviço. Ou seja, esta cláusula aprovada por autoridade de competência quer dizer que justamente cabe a esse órgão, essa entidade, aprovar, ou estar aí de acordo com os ditames da respectiva instituição. Vamos supor como exemplo. Eu, como advogado, eu tenho, quando o cliente me contrata, que realizar um contrato de honorários advocatícios. E esse meu contrato é um contrato de adesão. Por que é um contrato de adesão? Porque o contrato já é um contrato padrão que eu utilizo. O consumidor não pode alterar as cláusulas que diz respeito aí, às questões envolvendo honorários, as questões envolvendo justamente a atuação, a forma de atuação. E esse contrato foi realizado por mim, então foi realizado de forma unilateral pelo fornecedor de serviço, por mim, advogado. Esse contrato, além disso aí, pessoal, ele respeita as normas do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou seja, esse respeito à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, quer dizer que minhas cláusulas foram aprovadas por autoridade competente. Perfeito? Ademais, como eu já disse agora nesse exemplo, para ser contrato de adesão, nós temos que o consumidor não pode alterar substancialmente o respectivo instrumento particular. Professor, mas o que é alterar substancialmente? Alterar substancialmente é justamente alterar de uma forma completa, de uma forma justamente aí que podemos dizer substancial, uma forma assim por completa, uma forma que altera o mecanismo contratual. O consumidor sim pode alterar o contrato, mas no que diz respeito provavelmente a preços, a valores e também datas de pagamento, porque as demais cláusulas contratuais são inalteráveis quando nós temos um contrato de adesão. E, além disso, a definição de contrato de adesão no Código de Defesa do Consumidor diz respeito ao que são cláusulas elaboradas de forma unilateral pelo fornecedor. É aquele exemplo que eu dei agora no começo da introdução da aula, que no banco, quando você faz um empréstimo bancário, assim, um contrato de mútuo bancário, que é empréstimo, o gerente não vai lá ficar digitando o contrato para você por horas e horas. Esse contrato já vem pré-pronto, já vem uma forma do contrato. O gerente às vezes só cabe aí discutir questões de prazo, de valores e também de juros a serem aplicados. Ok, pessoal? Aqui que eu disse para vocês, que justamente aprovadas por autoridades competentes respeito às autarquias, às agências, da respectiva competência e também da respectiva expertise do contrato. Características do contrato de adesão.
Olha que interessante. O contrato de adesão possui aí 5 características. A primeira característica a gente já conversou bastante, né, que é a não participação do consumidor na elaboração do contrato. A segunda característica diz respeito à inserção de cláusula que não desfigura o contrato de adesão, né? Então a não alteração substancial do contrato. A terceira característica é uma resolução alternativa de escolha exclusiva do consumidor. Aqui diz respeito à não participação, né, aí do consumidor. A outra, né, justamente diz que as cláusulas têm que ser redigidas de termos claros, em caráter ostensivo, elegível e também fontes não inferior ao corpo 12, de modo a facilitar a compreensão pelo consumidor. Pessoal, essas características estão justamente no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. É importante mencionar esse quarto elemento, que o Código de Defesa do Consumidor ele fala que todos os contratos voltados à relação de consumo devem ter caracteres ostensivos e legíveis. Ou seja, aqui há uma proibição de termos em língua estrangeira, há uma proibição de termos que dificultam o entendimento, de termos aí que justamente não traz uma clareza e transparência ao consumidor. E além do mais, nós temos uma obrigatoriedade dos contratos possuírem letra de corpo 12. Quando você está no Word, você vê aquele campo, né, o Word da Microsoft, do programa de digitação, você verifica que lá você escolhe o tamanho da letra. Então, o Código de Defesa do Consumidor, a letra ali em contratos de adesão tem que ser letra 12. É claro que vocês podem me indagar que vocês já viram vários contratos, principalmente contratos de bancos de financiamento, de Crefisa, por exemplo, que tem uma letrinha do tamanho assim que você só consegue enxergar com uma lupa, certo? Pessoal, esses contratos estão fora, né, da norma estabelecida aí no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. A outra característica é que as cláusulas que implicam uma limitação de direito do consumidor devem ser justamente colocadas em destaque, ou seja, em negrito do contrato. Ou seja, aquelas cláusulas mais importantes, principalmente que falam de juros, multas contratuais em caso de não pagamento, de não cumprimento de normas do consumidor, ela deve ser justamente colocadas em negrito, em destaque no corpo do contrato. Justamente por ser uma característica do contrato de adesão. Muitos consumidores assinam o contrato sem fazer a respectiva leitura. Então essas cláusulas que justamente trazem apontamentos importantes dentro de uma ordem, de um mecanismo contratual, devem justamente ser colocadas e trazidas em devido destaque. Justamente para o consumidor, a hora que for bater o olho, né, do respectivo contrato, ele aí ter aí a noção que aquilo pode ser prejudicial, que aquilo muitas vezes pode limitar o seu respectivo aí direito. Só eu vou avançar um pouquinho para que a gente possa justamente aí, né? Vamos comentar um pouquinho dessas letras, olha que interessante. Caracteres, né? Ostensivos, né? Busca evitar a utilização de letras miúdas, capazes de gerar dificuldades no momento da leitura do contrato. Traz aqui justamente que o contrato, pelo princípio da legibilidade das cláusulas, né, letra não inferior a 12 é uma exigência que foi justamente colocada em 2008 por força da Lei 11.785 e mostra também que nos contratos
justamente, né, que tragam aí uma limitação, devem ser colocadas de maneira destacada. E essa jurisprudência do STJ, o recurso especial, o ministro Luiz Felipe Salomão, ele fala que a cláusula contratual que fala da limitação da cobertura securitária, ou seja, em seguros de veículos que falam que o consumidor não terá direito ao prêmio do seguro, a indenização do seguro em caso de alguns acontecimentos, esses acontecimentos obrigatoriamente têm que estar no contrato de forma negrita, de forma aí destacada. Perfeito, pessoal? Vamos dar aí continuidade à nossa respectiva matéria e vamos trazer agora um assunto bem importante no que diz respeito aqui ao exercício do direito do arrependimento. Estamos com 40 minutos de aula, tá? Eu vou proceder mais 20 minutos para a gente entender essa questão que é muito importante. Pessoal, nós temos o artigo 49, que eu já expliquei para vocês em sala de aula, né, modalidade aí presencial, que o consumidor pode sim desistir de uma respectiva compra ou de uma respectiva contratação de um serviço. Só que essa desistência da respectiva compra ou da prestação de serviço, chamado direito de arrependimento de comprar ou de adquirir, pode ser exercida no prazo de 7 dias, contado do recebimento da coisa ou da contratação, porém, somente quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial. E aqui uma interpretação antiga da lei, em 1990, quando a lei foi criada, nós temos que esta ligação poderia ser por telefone, por essa ligação. Essa compra fora do estabelecimento comercial poderia ser por telefone ou por domicílio. Hoje nós temos uma interpretação mais moderna sobre o artigo 49, embora não foi alterado o artigo, a redação, que aqui, do que diz respeito ao telefone, nós podemos aí aplicar compras respectivas pela internet, por aplicativos ou qualquer outro meio aí virtual. Pessoal, olha que interessante aí, né, o que diz respeito ao direito de arrependimento. O direito de arrependimento pode ser exercido, né, em compras realizadas por telefone, chamadas televendas, né? Não sei se hoje existe ainda, mas na década de 90 era muito comum telecurso, era muito comum, né? Aquelas... Hoje existe a Polishop ainda, né? Aquele canal da Polishop, acho que existe ainda, faz tempo que eu não verifico. Do Apolinário, né? João Apolinário, que é o dono da Polishop. Domicílio, né? Aqueles vendedores de portas, aqueles vendedores ambulantes de porta que vão até a respectiva casa dos consumidores e oferecem bens, né? Produtos para o consumidor. Correspondência, vendas por correspondência, por mala direta, né? Aqueles cursos, telecursos, acho que era assim, por correspondência. Por internet ou por qualquer outro meio eletrônico, né? Que é essa interpretação justamente moderna do artigo 49 do CDC. Olha que interessante, pessoal. Qual que é o prazo de se arrepender, né? O prazo, justamente pelo artigo 49, são de 7 dias. Tá? O prazo é de 7 dias contados do recebimento do mercadoria ou da contratação do respectivos aí, serviço. Professor, mas qual que é o fundamento, qual que é o motivo pelo qual o legislador estabeleceu o exercício de um direito de arrependimento na respectiva compra ou aquisição de produtos ou serviços?
O fundamento é que quando você compra fora do estabelecimento comercial, ou seja, quando você não procura, né, um estabelecimento físico para a realização da compra, nós temos que muitas das vezes o consumidor está comprando por impulso. Ele acaba muitas vezes se precipitando no momento da compra. Ele acaba muitas vezes também não tendo a possibilidade de experimentar, de analisar, de conferir o respectivo aí produto, né? Ou seja, ele muitas vezes, né, acontece muito de arrependimento em compra de calçados, em compra de vestuário, na qual por internet muitas vezes a forma, a numeração, a modelagem de um determinado produto, de uma camisa, de um sapato, às vezes ela não aí justamente é a que você está devidamente acostumado a utilizar. E como você não conseguiu provar, né, provar, experimentar isso em uma loja física, você tem aí o direito de exigir a devida substituição do produto ora adquirido. Outra, né, justamente justificativa, é o esclarecimento de dúvidas presencial com o fornecedor. Dúvidas referente aí, né, ao material, referente às qualidades, aos atributos do respectivo serviço ou também do respectivo aí, produto. Também outra justificativa diz respeito à troca de experiências presencialmente com outros consumidores, né? Falta de diálogo justamente entre as partes. Pessoal, olha que interessante. Existe um direito de arrependimento em compras realizadas dentro do estabelecimento comercial? A resposta é que, dentro de uma interpretação legalista, não existe um direito de arrependimento de compras realizadas dentro do estabelecimento comercial. Acontece que, quando você compra geralmente peças de vestuário, né, uma roupa, um vestido, uma camiseta, muitas das vezes o lojista, para agradar o consumidor, o cliente final, ele oferece a seguinte proposta: vou te dar um prazo de 30 dias. Um prazo de troca de 30 dias. Ou seja, quando é oferecido pelo vendedor esta justamente aí possibilidade de troca, né? Desde que não seja retirada a etiqueta da referência da compra, por exemplo, há uma aplicação do princípio da vinculação da oferta, da qual nós tratamos nesta aula. Quer dizer, se o vendedor ofertar, lembra que o princípio da vinculação, né, da oferta diz respeito a escritos, a propostas, a papéis, a pré-contrato. Ou seja, se há um papel dizendo o produto poderá ser trocado em 30 dias, se há um panfleto na loja, uma placa na loja, um papel sulfite na loja falando isso, se você respeitado, né, a originalidade do produto, ou seja, né, não comprovar que você utilizou-se do produto, não comprovar que você foi numa festa com o produto, depois você quis trocar por sacanagem, né, você tem sim, né, o direito de arrependimento dentro de negociações realizadas no estabelecimento comercial. Lembrando que essa aplicabilidade é somente quando há oferta escritos por parte do vendedor, que à luz do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, esse direito para dentro de estabelecimentos comerciais inexiste. Não existe, né, aplicabilidade. Outros contratos firmados, né, outros escritos, muitas vezes lojistas oferecem aí prazos de 7 dias para se arrepender, né? Isso pode ser colocado aí como uma extensão para também dentro aí dos compras realizadas dentro do estabelecimento comercial. Olha que interessante, esse doutrinador ele traz uma referência chamada promoções relâmpagos.
a ofertas relâmpagas, assim, ofertas liquidação. Eu já cansei de ver isso, pessoal, principalmente porque eu sou uma pessoa que só compro roupas quando está em promoção, né? Então eu, assim, até quando estava em tempos normais, fora da pandemia, eu sabia as datas do Maringá Liquida, e principalmente da etiqueta vermelha do shopping Maringá Park, né? Se não me engano era fevereiro e agosto, é sempre final de temporada, tem uma regra lá dentro das confecções, né? E até eu conheço um lojista e sempre tem uma plaquinha dizendo assim: não aceitamos troca de produtos em promoção. E a minha indagação é sempre dizendo o seguinte: essa placa não aceitamos trocas de produtos em promoção fere o Código de Defesa do Consumidor ou não? A resposta é depende. Se eu comprei um determinado produto dentro do estabelecimento comercial, tive a oportunidade de pegar o produto na mão, tive a oportunidade de provar o produto, de pensar, não comprei por impulso, não comprei, né, da pressão, não tinha uma arma na minha cabeça dizendo compra esse produto, não, mas foi uma vontade livre e espontânea da minha parte. Se eu comprei um produto desta forma, chego na minha casa e verifico que não tem mais interesse no produto, eu não tenho direito de substituir o respectivo produto, uma vez que, justamente, existem motivos para a devolução ou substituição do produto. Se o produto está em perfeito estado de acabamento, conforme você comprou, não tem avarias, não tem vícios que diminuam o seu valor ou diminuam a sua qualidade, não há o consumidor o direito de exigir a respectiva substituição. Professor, mas então aquela placa vale? Não, porque se houver, pessoal, vício, vamos supor que você está lá, você viu o produto, você provou o produto, gostou do terno, gostou da camisa, na hora que chegou na sua casa você vê que estava furado essa camisa, ou estava manchado, ou estava, né? Você não chegou nem a lavar, você chegou nem a certo modo utilizar, você a hora que foi ver que viu que tinha um rasgo, tinha um defeito até mínimo que você não tinha deparado. Diante disso, né, assim o dever do fornecedor em trocar, mesmo dizendo aquela placa, não trocamos produtos em promoção, porque aqui não é arrependimento do consumidor. Aqui nós entramos à luz do artigo 18 do CDC, que fala da necessidade do consumidor em justamente, em caso de vício do produto que diminui a sua qualidade ou valor, o dever da loja em 30 dias reparar o produto ou substituir o dinheiro restituir o dinheiro, substituir a mercadoria ou compensar a mercadoria. Perfeito, pessoal? A grande indagação, chamada os produtos de outlet. Quem já ouviu falar de outlet? Outlet é justamente lojas, né, comércios credenciados por marcas muitas vezes famosas, né? Nós temos outlet de marcas conhecidas que vendem produtos a um preço muito abaixo do preço praticado por lojas aí convencionais, digamos assim. Vamos supor uma loja Nike no shopping Maringá Park, uma loja Nike no outlet lá em São Paulo que existe, na rodovia perto de Guarulhos. São produtos originais, só que esses produtos dentro de uma linha de produção aconteceu algum probleminha. Às vezes foi meio torto, às vezes tem um furadinho, às vezes saiu de coleção, às vezes tem um rasguinho, às vezes tem um fio torto, uma cor, uma estampa que não saiu muito bem. Esses produtos de outlet, aí sim, quando é comprado muito abaixo do valor de mercado e há uma transparência do consumidor justamente, né, informando que o produto é um produto especial por ser um produto de outlet, certamente aí nós temos a inaplicabilidade, né, do artigo 18 e também a inaplicabilidade dos preceitos
relativos aí ao direito de arrependimento. O problema é que essas lojas virtuais agora começaram também a lançar nomes como outlet, né? Então às vezes você vai comprar em uma loja virtual que já é chamada um outlet e você vai querer exigir o arrependimento, ele vai aí não concretizar o seu direito de arrependimento, aí sim é uma ilegalidade. Pessoal, ficamos por aí, porque se nós entrarmos em próximos tópicos aí, não vai dar tempo, então espero que vocês tenham gostado da aula, quero que vocês acessem o portal, façam a leitura do respectivo artigo da nossa aula, façam a leitura, né, que o artigo vai ser justamente o livro que eu utilizei nessas páginas. Quero que vocês também, se possível, participem do fórum para computação de presença, assistam na íntegra a respectiva aula e façam a devida atividade. Perfeito? Pessoal, um grande abraço a todos, ficam com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.